Se você aí tem curiosidade e quer entender mais sobre tudo que pode ou não ser um sintoma que vai ser um ponto de atenção na sua pele ou até mesmo em alguma circunstância no seu couro cabeludo, esse episódio é para você. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights, histórias relevantes de pessoas da nossa cidade que hoje vai transbordar um pouquinho na sua vida. E a minha convidada de hoje, ela que é dermatologista pediátrica também, atende adultos e crianças, está aqui comigo e vai poder contar um pouquinho mais para vocês sobre a área dela. Seja muito bem-vinda, Daiana Pes. Oi, Rick, obrigada. Eu que te agradeço pelo convite. Fica à vontade, sinta-se em casa. Tem aqui um Comes e Bebes do Cláudia Bolos Doces Salgados, então fica à vontade. E quem que é a Daiana? De onde que vem? Como que começa a sua trajetória, a sua vida? Bem, então meu nome é Daiana, como você falou. Eu sou a esposa do Giliano, eu sou a filha do Celso e da Neuza, que é um casal de gaúchos que mudaram para o Mato Grosso do Sul, nasci lá. Sou a irmã do Rodrigo e do Juninho, sou a tia Daia. Que legal. Eu tenho um sobrinho e algumas sobrinhas. Eu nasci em Camapuã. Foi uma briga com a minha mãe por um tempão, porque eu também queria ser gaúcha. E morei em Camapuã até os meus 15 anos, que daí eu tive que ir para Campo Grande para estudar. Fiz o ensino médio lá, depois eu fiz a faculdade lá também. E depois disso eu fui para São Paulo para fazer minha residência, né? Legal. E por que medicina? Eu lembro que a gente conversou um pouco antes. Você tem uma história engraçada com a medicina, né? Você teve algumas decisões ali, mas por que medicina? Eu falo que medicina eu acho que deve ter vindo de Deus, porque não foi a minha escolha inicial. Depois de querer ser Paquita da Xuxa, eu queria ser dançarina do El Chan. Depois que eu decidi tipo, que eu ia ter que estudar, né, para ser alguma coisa, eu queria fazer odonto. Uhum. Eu cresci falando que eu ia ser dentista. Uhum. E eu adoro até hoje consultório de dentista. Eu tô fazendo tratamento no meu dente e eu me sinto super à vontade. Mas cresci e realmente fiz o ensino médio. O sonho era ser Sempre, dentista. Aí eu passei naquelas provas seriadas, eu passei na particular, que tinha lá em Campo Grande. E até a faculdade, assim, eu nunca fui incentivada a sair de Campo Grande, sabe? Porque eu já morava no interior, então ir para Campo Grande já era bastante coisa, assim. Meus pais não fizeram faculdade, então eles também não incentivaram. Vai para São Paulo, né? Vai tentar USP, tenta algum outro lugar. E aí eu não passei para onde eu queria, que era federal de lá, e eu decidi fazer um ano de cursinho. Nesse ano de cursinho eu mudei de ideia, e eu não sei exatamente o porquê. Eu não sei se foi influência de amigos, eu não lembro exatamente o porquê, mas eu acredito que eu fiz porque era para fazer. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, depois ainda, né, com a dermatopediatria mais ainda. Mas assim, como eu não tenho família, né? Eu sou a primeira médica da família, então não foi. então não tem um histórico, Então, nada assim. Então, por isso que eu acho que nunca foi. Entendi. Eu vejo muitos colegas, né? Nossa, eu sempre quis ser médico, meu pai é médico, a família, né? Não, eu sou a primeira médica da minha família. Que legal. Então, e muito pelo contrário, quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer medicina mesmo, nesse ano de cursinho que eu mudei de ideia, ele tentou me convencer ao contrário. Não, Rick é odonto. Ele tava, não, filha, a sua vida vai ser mais tranquila, você vai ter horário, porque na cabeça dele ser médico, eu teria que ser plantonista, sabe? Uhum. Então, E na verdade... quando você ingressou na medicina, assim, normalmente o primeiro ano é meio teórico e tal. Quanto tempo demorou para você se apaixonar por medicina? Porque você falou, nossa, é isso mesmo. Eu acho que elas seriam bem parecidas, né? Porque as duas têm um cuidado com as pessoas e tudo mais. Então, desde sempre, eu entrei e eu já gostava. Legal. Tipo, desde que eu comecei a faculdade, eu gostava bastante. Eu não sou aquela que foi Eu tenho uma amiga que ela é apaixonada mesmo por medicina. Então, qualquer especialidade que ela fizesse, ela ia amar. Uhum. Eu não era assim. Tipo, eu não amava clínica, por exemplo. Não. Eu gostava muito de anestésio. Nossa, eu incomodei muito. Lá em Campo Grande, tem um estágio de anestésio que é por indicação.
E eu fiquei um ano inteiro incomodando um colega meu para ele me indicar, mas um ano inteiro. E rezando para. Hoje é a esposa, mas na época era a namorada dele, para ela não querer, porque ele sempre falava: Ó, se a Gabi quiser, vai ser dela. Aí eu ficava: ai, a Gabi não vai querer, Gabi não vai querer para eu fazer, porque eu achava super legal. Porque anestésia você liga e desliga o paciente, né? É super interessante. Entendi. Você faz o paciente dormir, depois você faz ele acordar, você faz ele parar de respirar, depois ele respira de novo. É bem desafiador, né? É muito legal. E assim, é uma área pouco falada também, né? Porque ela é meio que uma coisa que já vai junto com o procedimento, né? É que você fica ali nos bastidores, né? É. Mas sem ela também não tem Sim, procedimento, muito né? importante, mas pouco falado. Eu acho interessante saber esse ponto de vista. E aí eu adorava, consegui fazer esse bendito desse estágio, e eu amava. Depois eu gostei muito também de pediatria. Eu não queria ir. Quando eu fui pro internato, a gente passava primeiro, era dividida em, como que era? Era clínica e cirurgia, e depois era materno-fetal, que daí era GO, né, ginecologia e obstetrícia, e depois pediatria. E eu comecei primeiro com clínica e cirurgia. Na hora de mudar, quando virou o ano, metade do ano, eu não queria ir eu não gostava de GO e eu não queria ir para pediatria também. Aí brincava com os meus colegas, quem quer trocar, tal? Não podia, óbvio, né? Mas eu queria trocar. Quando eu passei pela pediatria, eu também me apaixonei. Eu só decidi que eu não ia fazer pediatria porque na minha cabeça, se eu não tivesse 100% disponível para os pais, eu não seria uma boa pediatra. E aí eu não estava disposta a fazer isso, sabe? Mas aí passei pela dermato, fiz um eletivo na dermato. Eletivo era no meio da faculdade, assim, tinha uns estágios que você podia escolher onde você ia, qual especialidade que você queria fazer. E aí eu fiz de dermatologia. E era com uma professora, assim, que eu ia acompanhava ela no SUS mesmo, então dermato raiz, assim, sabe? Entendi. Adorei. Aí eu pegava de tudo. Porque no SUS passa tudo, né? Não, de tudo. Só pereba também, né? Só doença só de as pele. bagaceiras. Aí eu adorei. Aí quando eu passei pelo módulo de dermatologia, nossa, eu adorava. Eu ficava folheando o livro, eu sabia os diferenciais, porque os diagnósticos diferenciais. Porque, acredite ou não, a dermato a gente tem mais de 3.000 doenças. Sério? Então, um monte de coisa. Você bate o olho, tem vários diagnósticos diferenciais. E deve ter muita doença que é parecida uma com a outra. Muito! Imagina 3.000 doenças. Discernir a diferença deve ser bem... Por isso que os colegas que não são dermatos, eles olham e falam, mas gente, é tudo igual. É tudo igual. E parece mesmo. E aí eu fiz quando eu passei pela dermato, eu também gostei muito. Aí eu fiquei nessas 3, dermato, anestésio ou pediatria. A pediatria eu descartei, né? Mas aí optei pela dermato mesmo. E o que te fez ir pra dermato de fato? Assim, qual que foi o ponto que pesou na decisão que você falou, não, é dermato? Então, eu ficava entre anestésio e dermato, e a anestésio eu teria que trabalhar no centro cirúrgico o tempo inteiro, né, praticamente. E aí, eu acho que eu não queria ficar o tempo inteiro. Pesou na balança. E a dermato ia ter uma qualidade de vida um pouco melhor também, e eu gostava muito, né. Aí eu decidi ir pra dermato. Quando você foi pra dermato, que você começou a sua residência ali, quais foram os principais pontos que te chamou mais atenção? Que você começou a aprofundar o assunto? Na dermato? Porque até então você tinha uma graduação. Agora, né, na especialização ali, você começa a entender mais especificamente sobre aquele assunto. O que te chamou mais atenção? Que você talvez não entendia ainda, que começou a ficar mais esclarecedor? Deixa eu pensar a sua resposta aqui. Porque você viveu um pedaço da prática no SUS. Sim. Mas coisas mais profundas. É que então, na residência a gente acabava vendo coisas mais graves, porque era um hospital terciário, então era um hospital de referência para as doenças. E eu acho que foi uma das coisas que eu sou um pouquinho diferente, assim. Às vezes a gente pensa em dermato e já pensa não em doença de pele, mas em estética, né? E não é isso. A residência, definitivamente, a gente tinha também a estética, que era um ambulatório que era dividido assim.
todos os dias tinha ambulatório. Então, a gente atendia de segunda de manhã, segunda à tarde, né? Terça de manhã, terça à tarde. Tinha os pacientes internados também. E cada dia era uma especialidade. Só de doença, praticamente. E aí, no final, na sexta-feira à tarde, era o dia da cosmetria, que é a parte de estética. Então, eu já não entrei na dermato achando que só era estética. Eu sempre gostei de doença. Eu ouvi uma vez, na época que eu estava prestando prova de dermato, eu ouvi um professor falando, fui prestar uma prova em Cuiabá. E aí ele se apresentou lá, eu sou fulano de tal, não me recordo o nome dele agora. Inclusive, eu queria lembrar, porque que ele me marcou. E aí, ele falou, eu sou fulano de tal, eu sou perebólogo. A hora que ele falou isso, eu falei, olha, é isso que eu quero ser. Tipo, eu quero trabalhar com doença, sabe? Eu quero ser perebóloga também. Que legal. Então, eu acho que, eu não sei te falar, assim, se teve alguma coisa muito diferente do que eu esperava, mas, assim, eu gostei muito da Você se encontrou. residência. Sim. A dermato é muito legal, porque, diferente das outras, por exemplo, clínica, né? Quem faz uma especialidade de clínica, sei lá, um cardio. Cardio ainda tem os exames também, né? Pegar uma outra especialidade, o endócrino, talvez. Ele vai ficar mais nas consultas mesmo, né? Porque é a parte clínica que ele faz. A dermato, ela é muito legal e eu acho que é uma das coisas que me apaixona bastante nela é que num dia normal eu posso atender consulta de criança, eu posso atender consulta de adulto, de vozinho, eu posso fazer um procedimento estético, eu posso fazer uma cirurgia, entendeu? Então, é um leque bem... uma especialidade bastante dinâmica, assim, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto bastante. E na residência a gente fazia assim também, né? Porque tinha as biópsias, tinha cirurgias, tinha... Eu já ia até te perguntar, assim, mais especificamente, o que te levou para a dermatopediatria? Foi aquela paixão pela pediatria que ficou para trás ali na hora de escolher qual a especialidade? Ou tinha algo a mais que você queria? Então, da dermatoped foi o seguinte. Fiz o primeiro, segundo, terceiro ano. E aí eu teria que voltar para Campo Grande. E eu não queria voltar. E aí, para eu falar para minha mãe... Você achou uma forma de... Aí pra eu... Não, mas espera. Aí pra eu não voltar, a minha mãe ia ficar Mas você já terminou o seu estudo, por que você não volta? E aí eu comecei a pensar, né? O que eu poderia fazer de R4? E eu também tenho uma amiga minha, a Isa, que a gente fez a residência junto e a gente estava falando de ir para São Paulo para fazer um R4. Na verdade, era para ter experiência de morar em São Paulo. O R4 já é a sub. Mas precisava de um pretexto, tanto para minha família quanto para dela, né? Para a gente poder ir. E aí, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, eu preciso descobrir o que eu gosto, né? Eu gosto muito de cirurgia também, né? Então, era uma das opções. Eu quase fui para Botucatu, que eu tinha feito eu fiz um estágio lá também, e fiquei incomodando muito o professor Silvio de lá, para ele me avisar a data que teria a prova. E ele até me convidou para fazer, porque naquele ano não ia ter prova. E ele me chamou para fazer cirurgia dermatológica lá. Só que daí, prestando atenção, então cirurgia era uma das coisas que eu gostava, porque eu ficava muito feliz quando eu saía de procedimento, eu gosto muito. E a outra coisa era que na terça-feira à tarde, a gente tinha um ambulatório, lembra que eu falei que cada dia era uma coisa diferente? Da terça-feira à tarde era dermato geral. Então, todas as doenças que não se encaixavam nos outros ambulatórios era nesse dia. E tinha o ambulatório de dermato infantil. E quando eu estava no meu R3, eu fazia isso. Eu pegava todas as fichas de criança. Eu ia lá, selecionava e só atendia criança. Então, eu saía terça-feira à tarde feliz do hospital. Sabe quando você sai leve? Que foi uma coisa legal. A Isa mesmo era uma que falava... Mulher, como que você gosta de atender criança? Eles choram. Eu choro com você, comigo não chora. E mesmo que chore, não me incomoda, sabe? Aí comecei a pensar nisso por conta, né, de gostar muito. E em Campo Grande, não tinha, assim, tinha uma dermato. Era igual aqui, que tem uma dermatopediatra, além de mim. Em Campo Grande era igual. Daí eu falei, faz sentido, né? Eu ia sair
da residência e voltar para lá. Ia ter um mercado Aí grande. ia ter um mercado Legal, grande. legal. E aí foi bem assim, no dia que eu recebi, daí eu fiz na USP de São Paulo, né? Então, quando eu recebi o e-mail que saiu a aprovação, eu nem acreditava, porque eu imaginava que não ia dar certo também, tipo, não sei, não acreditava tanto em mim. E quando eu vi, foi no mesmo dia que eu recebi o e-mail do professor Silvio. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque as duas coisas eu gostava muito. E aí eu optei por ir para São Paulo mesmo, porque o serviço de Botucatu eu já conhecia, né? Lá eu ia ter a experiência de morar em São Paulo, de morar com a Isa, que foi uma experiência sensacional. Então, aí a gente acabou... Aí eu fiz cirurgia, eu fiz dermatopédia e ela foi fazer cirurgia nesse ano que a gente morou junto. E vocês trocavam figurinha ou não? Do quê? Porque, querendo ou não, ela fez a parte de cirurgia e você na pediatria. Dava curiosidade de saber como que era? Sim! Todo dia a gente sentava, eu falava que foi ótimo morar em São Paulo. Tive outras amigas que moraram lá e falavam que era solitário. Para mim não foi, porque a gente chegava em casa e aí contava. Ela contando os casos dela, eu contando os meus. Era super divertido, bem legal. Então proveitoso. você já fez na sequência. Você já fez dermato, já foi para dermato pediatria foi. Na sequência. E como que foi para você quando você voltou de lá? Quando eu voltei para Campo Grande? Isso. Porque lá você só fez os estudos. Foi. Você não chegou a trabalhar efetivamente, abrir um espaço seu lá. Abri espaço não, mas atendi como dermato, porque eu fiquei 2 anos em São Paulo. Aí depois entendi. eu acabei dermatopédia e fiz mais 1 ano de cosmiatria. Aí eu fiz no Albert Einstein. Era uma pós, na verdade. Mas fiquei... Aí, nesse tempo, eu trabalhava como dermato. Então, você estava atendendo lá já? Tava. No SUS? Não era no SUS. Era num... Lá eu atendia num consultório de uma dermato. E atendia também no Doutor Consulta. Que é um... Ai, como que fala, gente? É tipo um Umuprévio da vida aqui de Moarama? Um plano de assistência familiar, um plano de saúde? Não é. É um consultório... Ai, gente, me deu um branco agora. Como que fala? Consultório popular? Popular. Obrigada. Era uma clínica popular. Legal. Lá também foi sensacional. Aí eu que legal, uma franquia? Doutor Consulta? De São Paulo, hein? Que legal. Acho que tem outros lugares, só agora eu não me recordo onde. Aí atendia eu, a Isa, a Marina, que era uma outra amiga, todas saíram da residência, a gente atendia lá, a gente falava, gente, dava pra montar uma residência de tanto caso diferente, assim, sabe? Entendi. Que tinha lá em São Paulo, era bem, bem legal. E qual foi o caso mais desafiador que você já pegou até hoje? Mais desafiador? Eu não sei, talvez eu acho que os mais desafiadores para mim foram os pacientes ainda da residência, que não eram meus sozinhos, mas eram os pacientes de pênfigo. Tem pênfigo, você sabe o que é? Não. Eu já ia te perguntar isso, mas... Tá. Pênfigo é uma doença bolhosa. Deixa eu tentar te explicar. Forma bolhas na pele? Forma bolha na pele. A nossa pele, ela é construída só para você entender o que acontece no pênfigo. A nossa pele, ela é formada como se fosse um monte de tijolinho. E aí, entre o tijolo, pensa numa parede. Entre o tijolo tem argamassa, certo? Porque se não tiver, você vai bater ali, vai sair, vai cair, né? Na nossa pele é parecido. Tem uma célula com a outra, ela é ligada, como se fosse com argamassa em volta. No pênfigo, é como se a argamassa estivesse solta. É uma doença autoimune que o nosso corpo ataca a argamassa, digamos assim. Então, se você faz um atrito na pele, forma bolha. Então, vai formando bolhas no corpo da pessoa. É porque é por atrito, né? O corpo. Se for, aí tem, não vou falar que é graus, mas tem a gravidade. Tem paciente que fica com bolha no corpo todo e tem paciente que tem uma bolinha ou outra. Daí tem os tipos de pênfigo também. E essa é uma doença que, se for para ser grave, ela é muito grave. Porque imagina, a gente perde a proteção do nosso corpo, porque a nossa pele é o nosso maior órgão e ele é que protege o nosso corpo. Entendi. E se a gente não tá com ele protegido, a gente pega infecção. Essa doença é horrível, na verdade. Dói, as lesões são dolorosas e fica com um cheiro muito ruim. Sério? Fica
no livro tá descrito como cheiro de ninho de rato. Uhum. É bem podre. Tanto que o pessoal brincava com a gente. A gente era em 8 na residência, 8 mulheres do meu ano, né? E aí eles falavam, olha ali as meninas da Dermato, tão bonitinhas, nem sabe que a enfermaria delas é tão, tipo, ruim, assim, por conta do cheiro, sabe? Nossa, é verdade, você tocou num ponto que eu nunca tinha parado de pensar. Acho que eu nunca vi homem dermato. Tem. Não, tem sim. Mas aqui na cidade tem? Aqui? É. Tem. O Dr. Marcos, o Dr. Chitiro, onde eu atendo. Ah, verdade. Tem. Verdade. Tem Então, sim. é que tava tentando buscar aqui 8 mulheres. Não, é que na minha residência, o meu mas, ano, mas normalmente é mais feminino, né? mais mulheres. Mais Aham. mulheres. Uhum. Legal. Mas- E aí, como que foi pra você lidar com essa situação? É um caso autoimune, como que faz? daí o paciente, lá com a gente, os pacientes internavam, faziam o tratamento. Mas tinha os pacientes que eram muito ruins, assim, que acabavam evoluindo mal. E a gente perdeu. Aí você pensa, dermato, dermato é mais estética, né? Nem tem coisa grave. Tem sim, tem paciente que morre por conta de doença de pele, sabe? E esses foram os casos mais desafiadores pra mim. Perder um paciente? Na residência, eu acho que a gente perdeu vários, na verdade, vários assim, não vários, mas pra dermato, uns 5, eu acho, quando eu tava lá. Que é muito, por Muito, ser dermato. muito. Caramba, e como que foi perder o seu primeiro paciente? É sempre muito ruim, né? Eu não tenho. Eu não dou conta de trabalhar. Eu não daria pra ser, tipo, não conseguiria ser oncologista nunca na minha vida. Eu não tenho estrutura emocional pra isso. Eu sofro junto. Você pega a emoção Total. do caso. Total. E a gente pegava bastante, porque ficava bastante tempo com a gente internado, sabe? Era bem ruim. Entendi. E é muito raro esse pênfago? Depende da região. Tem regiões que são, por exemplo, o Campo Grande é uma região endêmica, tem mais lá. Depois que eu saí da residência, e a gente via muito lá também, porque era um hospital de referência para a doença, né? Então lá tinha muitos pacientes. Um dos ambulatórios que a gente tinha, que era de segunda de manhã, era de doença autoimune e a maioria dos pacientes eram de pênfigo. Entendi. Mas aqui, por exemplo, eu acho que eu tenho um paciente com pênfigo. É raro. Não é uma doença. Eu nunca tinha escutado, de verdade. Pra mim é uma coisa muito nova, pra ser sincero. E assim, é até interessante saber, porque às vezes pode ser que tenha alguma pessoa que tenha e nem saiba que tem. Sim. Uhum. Normalmente, qual que é o principal sintoma? É a bolha mesmo. É quando começa a primeira bolha ou tem algum outro sintoma que aparece antes? Não, geralmente é que assim, a bolha depende do pênfigo, que tem o pênfigo vulgar e o foliáceo. Uhum. O foliáceo, ele faz uma bolha, como se a argamassa estivesse na parte mais superficial da pele. Uhum. Então a bolha é bem efêmera, assim, ela aparece e já faz, na verdade, machucado na pele, sabe? Uma ulceração, assim, como se tivesse machucado mesmo, uma ferida. E o pênfigo vulgar, ele já dá pra ver um pouquinho, mas ainda é rápido. Aí daí existem outras doenças que causam bolha, né? Tem o pênfigose e tem um capítulo só de bolhose. Entendi. Das 3.000 doenças, pênfigo é uma... Caramba. É um capítulo de doenças bolhosas que a gente chama. E quando você voltou para Campo Grande, como que foi para você iniciar a tua carreira, a sua trajetória? Montou clínica, começou a atender com os outros, como que foi? Quando eu cheguei lá, eu ainda estava atendendo. Eu comecei atendendo consultório com uma amiga. Uhum. Aí, quando eu decidi que ia sair, entrou a pandemia. E aí eu fazia SAMU também, né? Eu falo que eu sou uma dermato um pouquinho diferente, que eu trabalhei no SAMU há muito tempo. E aí, Cara, SAMU é loucura, né? Eu já entrevistei algumas pessoas que trabalham no SAMU. Não, eu achava. Nossa, eu trabalhei 12 anos no SAMU, eu adoro. Urgência e emergência. Aí eu fiquei, na época da pandemia, só no SAMU. Uhum. Aí depois eu trabalhei numa clínica de pediatra lá também, que daí eu fazia bastante dermatopediatria, eu fazia o ambulatório de dermatopediatria lá também. E aí eu achei duas amigas, a Fernanda, que é cirurgiã plástica, e a Elô, que era nutri. E aí a gente juntou e montou uma clínica lá. Mas eu fiquei pouco tempo, né? Porque acho que deu 2 anos de clínica, aí eu casei. Aí eu fui pra Palmas. Aí começou a mudança. Aí eu fiquei 9 meses em Palmas e depois eu vim pra cá, né? Aí foi assim que você parou em Moarama. Foi assim que eu parei aqui. Quando a gente fala sobre a dermatopediatria,
para quem está nos assistindo, que às vezes tem um sobrinho, um filho, um amigo que tem filho, enfim. Quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter para não confundir uma doença com uma alergia, por exemplo, com uma coisa tópica? Qual que é as principais e mais comuns doenças que aparecem na pele? De criança? De uma criança. Tá. Primeiro que quando eu falo que eu sou dermatopediatra também, tem muita gente que faz assim, mas criança tem doença de pele, sabe? Tem bastante. É que a gente acaba reparando mais no que a gente vê, né? Então, os pais que têm crianças com doença de pele, por exemplo, uma delas é dermatite atópica. Eu acho que é uma das bem comuns, assim, bem frequente. Acho que quase todo dia que eu tô no consultório eu atendo uma criança com dermatite atópica. Aí existem outras doenças. Existe molusco contagioso, você já ouviu falar? Não. São umas bolinhas que dão na pele também. Geralmente tem que curetar. Essa é uma que é bem frequente também. Entendi. Fungo no couro cabeludo, que é a tinea cápides também, é super comum. Em criança. Super comum. Nossa, eu tenho muitos pacientes com... E quando a gente vem com a dermatite atópica, vamos destrinchar uma por uma aqui pra gente tentar levar essa informação para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Qual que é normalmente a aparência dela? Como que o pai identifica isso? E ele não achar que isso é uma alergia, porque é muito comum as É um pessoas... tipo de alergia, dermatite atópica também. Entendi. Ela... É assim, ela pode começar... Ela geralmente acomete criança, mas não necessariamente só criança. Existem adultos com dermatite atópica também. Mas a história natural dela, criança, por volta de 3 meses de idade, a gente já pode fazer o diagnóstico. Bem recente. E aí são aquelas crianças que parecem que de fato têm uma alergia, assim, que ficam com a bochecha bem rosada. Às vezes, dependendo do grau, né, fica como se tivesse até ralado, assim, sabe? Fica bem saindo secreção. Uhum. E aí no bebezinho, geralmente na bochecha, no tronco, no pescoço. Entendi. E aí conforme a criança... E aí tem períodos de melhora e piora da doença. Então tem épocas que a pele tá boa e tem épocas que ela tá machucadinha. Entendi. E depois, conforme a criança vai crescendo, essas lesões elas vão localizando nas áreas de dobra. Então fica pescoço, depois na fossa antecubital, depois atrás do joelho, às vezes na região do bumbum também. Pode ter no corpo todo, mas essas são as localizações mais frequentes. Uhum. E aí elas estão sempre assim, um sintoma bem comum é a coceira e a pele seca. E geralmente, não sempre, não precisa ser sempre, mas geralmente está associado com rinite e asma. Então, se a criança tem rinite, asma, dermatite atópica, é a tríade atópica. Se a mãe ou o pai tem rinite ou asma ou dermatite atópica, a chance da criança ter também é maior. Essa é uma doença super comum mesmo. E aí tem que ter uns cuidados especiais. Tem tratamento? Tem tratamento. Legal. Não tem cura. Uhum. É uma das doenças que eu sempre falo, infelizmente não tem cura. Tem controle. Mas tem controle. E meu papel como dermatopediatra é mais ensinar os pais, primeiro a acalmar, porque às vezes, Rick, tem um monte de gente que chega com creme certo, com sabonete certo, com a pomada certa, mas aí o colega esqueceu de falar que é pra sempre, assim, sabe? Daí fala, eu já fiz de tudo, mas sempre volta. É porque vai voltar, porque faz parte do quadro da doença. Entendi. Então, daí tem os cuidados com a dermatite atópica. Quais são esses cuidados? E eu coloco na receita, porque eu falo, está na receita, isso daqui faz parte do tratamento. Uhum. O sabonete correto. Às vezes a gente acha que não, né? Que o banho, que pode ser de qualquer jeito. Mas assim, existe um sabonete que agride menos a pele, que a gente chama de Sindet, que Legal. ele realmente irrita menos a pele, porque quem não tem nada na pele, a gente não percebe, mas o sabonete geralmente resseca, e o sabonete também ajuda a tirar a barreira de proteção. Então, esses sabonetes especiais, que a gente usa mais para quem tem problema de pele, eles irritam menos a pele. Entendi. Aí, banho, de preferência, um banho só por dia. Isso é para todo mundo, mas quem tem problema na pele, mais ainda. Então, é um banho por dia. Com água morna, não água quente.
sei se você já ouviu falar que dermato falando isso, mas dermato odeia água quente pra pele, porque também tira a Nossa, eu tenho barreira. tanto pra te perguntar sobre isso. Porque, tipo, desculpa interromper. Não, pode falar. Quando você vai em cabeleireiro, eles falam que lavar água fria é melhor Melhor. pro cabelo. Uhum. Mas quando eles falam sobre lavar o rosto, também é melhor pro rosto, a água fria. Sim. Por quê? A água quente, água morna e água fria. No caso, a fria é melhor e quanto mais quente, pior. A água quente, vou fazer uma das coisas que eu sempre falo no consultório quando eu vou explicar. Pensa num churrasco bem gorduroso, aquele de costela. Aí, como que fica o prato? Bem gorduroso, né? Chega a ficar branco depois. Quando a gente vai lavar, você já lavou louça? Já. De churrasco. Você passa lá a bucha, o Sebo. detergente, não sai, né? Uhum. O que você faz para tirar a gordura? Água quente. Água quente. Água quente. Na nossa pele, funciona exatamente da mesma forma. Acontece que no prato, né, na louça, a gente quer tirar a gordura. Na nossa pele, a gente tem uma camada de proteção que chama manto hidrolipídico. Ele tem água, tem proteína, tem um monte de proteína que serve para proteção, que protege de E a fungo, gente de fica tirando bactéria. isso. E daí, quando a gente toma banho na água quente, a gente tira essa proteção da nossa Agora pele. tudo faz sentido. Então, não faz bem para a pele, entendeu? Aquela água Pelando. pelando, que arranca mesmo toda a gordura, não faz bem. Entendi. Não faz bem ficar usando bucha no corpo todo dia, toda hora. Se for assim, se estiver sujo, se estiver com terra, né? Sei lá, se tá Sim, sujo com sim. graxa, com alguma coisa assim que realmente tenha que limpar, beleza. Mas dentro de uma normalidade. Só suor, água e sabonete, olhe lá, não precisa usar sabonete em tudo quanto é canto também. Vamos lá, antes de voltar para o assunto, que esse também é interessante. Existe uma quantidade de banho ideal por dia para adulto também? Ideal, Ideal. um banho. Um banho. Um banho por dia, o Eu ideal. tomo 2. Eu já tô fora da Não, metade. não, aí se for 2, aí eu sempre Um falo. cedo e um de noite. Um Aí hora o que dia- acorda, um antes para dormir. O de manhã você pode tomar aquele banho assim, joga água no corpo, não precisa esfregar tanto, sabe? Passar Entendi. tanto sabonete. Porque, na verdade, no máximo que você vai ter ali, se tiver suor. Uhum. Porque você só dormiu, né? Você tomou banho à noite, aí você foi, sei lá, no máximo você jantou, estudou, sei lá, fez alguma Sim. coisa, vai deitar e É um banho dormir. para dormir, então. Então, Entendi. aí o ideal. Aí, assim, quem não tem nada na pele totalmente íntegra, bonitinha ali, não tem nada. Você pode tomar 2, 3 banhos, não vai te prejudicar. Agora, para quem tem um problema na pele, aí ficar tomando muito banho não é legal. Daí, aí sim Mas assim, o Interessante. ideal, um banho por dia. Interessante. Preferência com a água mais fria possível. Morna. Não precisa ser fria. É, fria que eu tô querendo dizer assim, não pelar ela. Quanto mais Sabe fria, aquela. melhor. Quando você coloca no morninho, mas é aquele morninho que tá gostoso de entrar, mas ainda não tá quente? Uhum. Que tá, tipo, perto ali do frio, mas ainda não tá quente. Você não precisa ficar pulando debaixo do chuveiro. Essa daí tem gente que fala, né, que tem os benefícios do banho gelado também, mas aí é pra outro motivo. Pra pele, o morninho já tá bom. Interessante. Mas o morno mais pro frio sempre. E tem melhores sabonetes do que outros Tem. pra pele? Tem. Porque a gente vê vários tipos, né? Glicerenado, com não sei o quê, com mais sal, menos sal. Um rolo todo. Qual que é o... Os que todo mundo gosta de usar e que a gente odeia são aqueles que matam bactéria. Tipo Protex. Eu quero ver você achar um dermato falando que gosta desse sabonete. Por quê? Qual é a propaganda do Protex? Que ele mata 99% das bactérias. 99,9% das bactérias. Isso é Ah. verdade, ele mata mesmo. Só que o que acontece também? Bactéria boa no meio. A gente é cheio de bactéria, Aham. né? A gente é cheio de bactéria Um organismo vivo. total. E a gente tem bactéria, fungo, né? Tem tudo. E aí o que acontece? Às vezes a gente usa esse sabonete achando, nossa, eu vou ficar mais limpinho, né? Vou ficar, né? Só que daí você tá matando, e às vezes você tá matando bactéria boa. E aí você seleciona as ruins. E aí começa a ter foliculite. Eu tenho um monte de paciente que chega lá com quadro de infecção de pele, de repetição, assim. Aí eu sempre pergunto qual é o hidratante, se usa hidratante, qual que é o sabonete, né? Qual que tá usando, tudo. A maioria das vezes eles estão usando o bendito do Protex. Eu uso o sabonete desse jeito, principalmente quando
é para ajudar num tratamento. Aí a gente usa em algumas Mas é áreas, pontual. e por tempo determinado também, sabe? Se eu não me Durante o engano, o Santana tratamento. fazia propaganda pra acne desse sabonete, não sei. Do Protex? Não, Acho que pra não. acne não é um que é indicado? Não, para acne tem vários, que daí tem com ácido salicílico, ácido glicólico, tem vários tipos de sabonete específico, né? Uhum. Mas eu acho que o Protex não. Mas tem, para acne. Aí tem sabonete específico para lavar o rosto. Entendi. Que daí tem para pele mais sensível, que às vezes tem gente que tem rosácea. Cada doença, assim, cada coisa tem um E já tocando no produto assunto mais polêmico específico. aqui. O sabonete que lava o corpo é o mesmo que lava a região íntima? Eu não vejo problema. Na verdade, na região íntima, eles pedem pra gente usar menos produto. Existem os sabonetes próprios para isso Sabonete também. íntimo. Mas assim, eu não oriento. Assim, Uhum. aí essa parte aí eu acho que fica. É muito particular. Não, pessoal, mas os ginecologistas, eu acho que talvez indicam mais. Eu peço pra não ficar lavando muito. Também eu peço um banho por dia, né? Então vai lavar uma vez só. Né? Entendi. Não vai ficar. Porque tem gente que fica também limpando, né? Lavando toda hora. Daí ficar usando. Não é legal. Se for. Entendi. Se precisar, vai ser mais com água também, sabe? Entendi. Mas, Gente, mas eu desviei existe total o esses. assunto, hein? Me perdoem. Mas existe esse sabonete, assim. Entendi. Então, voltando lá pra questão, quando a gente tava lá falando da pele aí, não sei se você lembra o assunto. Da dermatite atópica, eu tava falando dos cuidados, que eu entrei no banho e você foi. Então, então vai lá. Cuidados para criança com dermatite atópica. Show. Cuidado com banho. Então, um banho por dia, com água morna, com sabonete específico. Aí, 2, hidratar a pele. Eu sempre falo, né? Uma pele hidratada é uma pele que vai ficar, tipo, tem menos chance de ter qualquer problema de pele. Sinônimo de saúde. E na dermatite atópica, a pele já é uma pele seca por conta da doença. Então, hidratar a pele faz parte do tratamento. Aí, quando tá com aquelas feridinhas que eu falei que aparecem na pele, aí a gente usa os medicamentos, as pomadas, geralmente pomada de corticoide. E aí eu peço, e de tempo em tempo vai ter que estar usando essas pomadas, porque, como eu falei, tem os períodos de melhor e de pior. E tem também, às vezes eu uso medicação oral para coceira, né? Principalmente para a noite, que é quando coça mais. E aí depende da gravidade também da doença, porque tem outras medicações. Existem os imunobiológicos, existe o metotrexato, só que a maioria das vezes para criança, nos meus pacientes, eu acabo não usando tanto, mas para adulto a gente acaba usando mais porque a dermatite atópica ela faz assim. Ela afeta a criança, lembra que eu falei que começa aos 3 meses, e ela geralmente na adolescência, até 70% dos casos desaparece. Então, olha só, é de bebê até adolescência, é uma doença que fica muito tempo. Só que tem os 30%, né? Que permanece ou que aparece. Leva para muitos anos ou pro resto da vida? Aí depende. Varia, mas tem situações que leva pro resto da vida. Tem. Entendi. Na época que eu fiz a dermatoped lá em São Paulo, era o ambulatório de dermatologia pediátrica e o de dermatite atópica. Lá, praticamente, os pacientes eram tudo adultos. E aí, eram pacientes que dá dó, assim, porque a lesão é no corpo inteiro. Entendi. E pensa num negócio que é uma doença triste, assim, porque como ela coça, a pessoa não dorme e perde qualidade de vida total, assim, sabe? Entendi. E quando a gente tá falando sobre, no banho ainda, voltando um pouco, sobre toalha. Essa toalha, normalmente, óbvio, espero que você em casa faça isso também, normalmente as pessoas usam toalha individual. Ninguém fica compartilhando toalha, né? Mas no caso de um adulto, se o cara usou a toalha e por um problema, sei lá, a esposa não se tocou, foi lá e usou a mesma, tem problema ou não? É uma doença que passa, não passa? Em relação à dermatite atópica? Isso. Não passa. Não tem problema nenhum. Não passa. Tá. Não transmite nada, tudo certo. Não. Eu tô rindo aqui, porque lá em casa esse negócio de compartilhamento de toalha, por mais que eu tente, o meu marido não colabora. Ele usa o que tiver na frente. Então... Aqui em casa a gente separa. Cada um com a sua e pronto. Não. Vem pegar minha toalha. Eu até tento. Tem a minha, tem a dele. A minha mãe até Ele pega a que tá seca.
A minha mãe até deu um joguinho pra gente com o meu nome, o nome dele, mas de vez em quando eu vejo ele enrolado com a Dayana. Então, tipo, ele não tá nem aí. O ideal seria, né, que cada um tivesse a sua e que não compartilhasse, mas a dermatite atópica não passa. Certo. Não passa. E tem toalhas que são mais indicadas que outras ou não? Tanto faz. Que agride menos a pele? Na verdade... Pode parecer uma pergunta boba, mas eu tenho um caso pra contar meu mesmo da minha adolescência. Eu acho que aquelas toalhas mais macias são melhores. E aí o que a gente pede de orientação, por exemplo, quem tem machucado na pele, é para não esfregar a toalha. Daí secar dando batidinha, sabe? Porque tem gente, principalmente quando tá coçando, que aí você já faz daqui e estimula a coceira e aí... Mas assim, de toalha, assim, acho que talvez as mais macias. Entendi. Eu vou contar uma coisa que eu fazia. Que eu acho que eu aconteceu? fazia muito errado, gente. Nossa, eu devia fazer errado, mas se eu fiz, pode ser que outras pessoas também façam e vai ser interessante. Na minha adolescência, me deu umas espinhas nas costas, sabe? E minhas costas ficou inteiras, assim. E aí, como, não sei se por vergonha e tal, não ficava falando isso pra minha mãe pra tratar, eu percebi que eu falei, cara, eu vou arrancar isso na marra. E eu pegava a toalha e eu esfregava com bastante força. E eu não sei se foi isso ou não, mas depois de uns 5 dias, assim, 6 dias, eu percebi que melhorou muito. Melhorou? Melhorou. Você fez uma esfoliação nas suas Eu costas. descamava minhas costas na base da toalha. Eu particularmente não gosto de esfoliação, mas assim, Entendi. de vez em assim, uma vez por semana, pode, não tem problema. Mas assim, não é o ideal, isso que você fazia não era certo, porque o que poderia ter acontecido? No seu caso, melhorou, mas você machucou a sua pele. Machuquei e dava um tempo, depois voltava tudo de novo. E aí, então, E tinha que refazer tudo de novo. é porque você não estava tratando, você Só dava estava, as toalhas sujas. no máximo era como se você estivesse espremendo, porque, né, pela fricção ali. E aí, o que podia acontecer? Você podia inflamar e infeccionar a tua pele. Sim. Porque a nossa pele, como eu te falei, ela Dei serve, sorte. ela serve como barreira. Se a gente machuca, coça, né, machuca, a gente abre a barreira e aí a gente tá cheio de bactéria. E a bactéria consegue entrar, que teoricamente com aquele bando de tijolinho lá, ela não entra. Mas se a gente tá com tijolinho não tá íntegro, aí ela acha uma portinha, entendeu? Entendi. Bactéria, fungo, vírus. Por exemplo, lesão de vírus. Herpes é uma lesão de vírus. As verrugas são lesão de vírus. O molusco, que a gente falou de criança ali, é uma lesão. Fala um pouquinho mais sobre essa. Molusco? Molusco, os pais chegam no consultório falando que o filho tá com bolinhas. Então, ela tem uma aparência de como se fosse uma verruguinha. É uma pápula. Pápula é tudo aquilo que é pra fora. Como certo. Popularmente a gente chama de verruga. Mas é uma só ou várias? Não, aí pode dar várias. E ela tem... É tipo um choquito. Então, pode ficar. Ela começa geralmente uma ou duas, que é uma bolinha com um buraquinho no centro. É bem característico. E aí essa bolinha, ela pode ficar ali por muito tempo, quieta só ela, ou ela pode ir aumentando na própria criança, principalmente se a criança coçar. Ela é causada por vírus, na verdade, assim, de gravidade não tem nenhuma. Ela pode espalhar mesmo, e aí ela espalha para as outras crianças. A gente não tem imunidade para ela. Então, até uns 15 anos de idade, mais ou menos, a gente não tem imunidade para esse tipo de lesão, né? Então, se a gente entrar em contato, a gente pode pegar várias vezes. Depois dos 15 anos, a gente adquire uma imunidade. Então, geralmente, é muito difícil eu ter uma mãe que cuida, que manipula a criança, né? Que dá banho, né? Que cuida com alguma lesão. Agora, os irmãos pequenininhos espalha. Na escola, espalha. Então, no livro fala que a gente pode até só ir observando. Teoricamente, não precisaria tratar. Eu discordo totalmente, porque você imagina, ela pode aumentar na criança e pode espalhar para as outras crianças. Daí vira um círculo vicioso, né? Que é uma espalhando para a outra. Então, epidêmico numa escola, por exemplo. Exato. Então, eu acho que todo molusco deve ser tratado. Aí a gente vai ver. Dá para tratar passando ácido em cima da lesão ou curetando, que no meu ponto de vista é mais prático, porque daí você sai do consultório e já acabou. Entendi. Né? Mas para criança, às vezes, não é tão legal, porque ela tá... Por mais que não... Eu uso anestésico, tudo, né? Mas a criança de ver a cureta já começa a chorar. Tanto que muitas vezes eu uso
eu começo, se a criança tem várias lesões, eu começo nas costas. Pra quê? Pra mãe não ver. É mais pra questão do visual do que... Não, eu começo nas costas, porque daí a mãe percebe que a criança não tá chorando, então não tá sentindo dor. A partir do momento que ela vê o que tá fazendo, que tá na frente, daí ela começa a chorar. Daí já sabe que não tá doendo. Agora se... Ah, tem uma dica pra te dar. Ah. Investimento. Compra um óculos de realidade aumentada. Ai, já pensei Os nisso. laboratórios usam isso pra dar vacina em criança. Aham. E aí você vai poder fazer na frente, atrás, tudo vai parar o choro. Não, é legal, é. Eu já pensei nisso. Mas é boa. É uma boa mesmo. E sobre a questão do hemangioma. Hemangioma que fala ou mangioma? Hemangioma. Hemangioma. Aham. Porque também é uma situação, eu já fiz algumas entrevistas para a revista, e tem pais que às vezes vê isso no filho, fica muito assustado e tal. Como que é? Hemangioma é uma das doenças que eu mais gosto de tratar na dermatopédia. Aí, de novo, vamos lá. Como que é o hemangioma? O que é o hemangioma? É um tumor vascular mais comum na criança. Uhum. E ele dá na criança mesmo. Nossa, é um tumor, então. Só que é benigno, né? Uhum. Então, não é um câncer, mas é um tumor benigno. E aí a criança nasce. Em geral, ela nasce sem nada, mas ela pode nascer com uma manchinha rosada no lugar onde vai ter a lesão, ou com até um pouquinho mais pálido do que o normal. E aí, nos primeiros dias de vida, ali dentro do primeiro mês de vida, começa a ficar uma lesão avermelhada. Uhum. Aí começa a ficar vermelhinho, e aí esse vermelhinho começa a virar uma placa vermelhinha, e aí ele vai aumentando de tamanho, ele pode ficar bem grande. E aí ele tem 3 tipos. Ele tem o superficial, que ele fica bem vermelho mesmo. Tenta lembrar a descrição da cor, mas é uma lesão bem avermelhada. Certo. Tem o profundo, que ele fica mais azulado. Aí ele é mais palpável. Você palpa, mas é uma lesão mais roxinha, assim, mais azulado. E tem o misto, que ele tem as duas coisas. Ele tem a parte bem vermelha e também tem um fofinho, que ele é mais profundo, sabe? Tem as duas coisas. Normalmente o pai percebe quando é o azulado, né? Não, vermelho. O vermelho. Vermelho. O azulado, às vezes, por ele ser um pouco mais profundo, passa um pouquinho... Na verdade, em algum momento vai ser observado, mas é mais fácil de ver o vermelho. Certo. E aí o hemangioma, ele pode dar em qualquer lugar do corpo. Então, pode dar no rosto, pode dar perto do olho. A primeira... Eu vi muito boca, né? no rosto todo, em qualquer lugar do corpo, na verdade. A primeira pacientinha que eu atendi depois que eu saí da residência, na verdade. E eu tava na dermatopédia ainda, mas que eu atendi sozinha, eu fui lá de São Paulo. Ela tinha uma lesão aqui no olho. E era grande até. Ela chegou com 2 meses de idade. Chegou numa época maravilhosa, porque ele tem tempo. Daí, o que acontece? Deixa eu falar ainda, depois eu explico mais. Mas o que acontece? Ele começa a desenvolver nos primeiros dias de vida e ele tem uma fase de crescimento. Essa fase de crescimento vai até 1 ano, 1 ano e meio, e depois ele começa a regredir. Então, ele evolui sozinho, sem a gente fazer nada. Uhum. Mas a fase mais rápida de crescimento é até os 4 meses de idade. E aí depois... Então, se a criança chega com 6 meses e a lesão já não é muito grande, não vai ser muito grande. Mas Entendi. o pequenininho, a gente nunca sabe se ele vai crescer muito ou vai ser Entendi. pequeno, Aí sabe? você já controla ali. E aí, quanto antes a gente começa o tratamento, também é melhor. Então, aí depende do tratamento. Pode ser um tratamento só com umas gotinhas ou o tratamento oral, que é com propranolol. E aí o tratamento é sensacional. Por isso que eu falei que eu adoro tratar. Porque a lesão desaparece 100%. Essa menininha que eu ia contar aqui, ela chegou, a mãe estava morrendo de medo, porque uma das complicações que pode dar é hipoglicemia, tomando esse remédio. Então, mas assim, se fizer certinho, que é só mamar, né, antes de dar o remédio, logo depois também, eu sempre peço para não dar o remédio na hora de fazer a criança dormir também, dar um pouquinho mais cedo para ficar observando, não vai ter problema. Eu nunca tive problema, na verdade. Mas a gente explica, né? Eu explico isso. E ela ficou super insegura, com receio. E por fim, eu assustei ela. Tem que passar no cardio também, porque para tomar esse remédio tem que fazer a avaliação do cardio antes. Aí eu assustei, ela voltou, a gente começou o tratamento. Quando eu dei alta para ela,
ela tava com 1 aninho e pouquinho, não tinha mais nada. Ela tinha uma lesão Some total. era muito vermelha, assim, no rosto. Quando eu dei alta pra ela tinha umas veinhas, assim, telangiectasia, que é umas veinhas bem discretinha, que com certeza ia sumir, porque ainda ia regredir, sabe? Uma paciente também no nariz, que ela chega bebezinha, assim, pensa, uma bebezinha de 1 mês, chega com o nariz bem vermelhinho. E aí ela foi embora com 1 ano e pouco. É legal porque eles chegam dormindo na consulta. Aqueles bebezinhos bem pequenininhos que chegam dormindo. Aí conforme vai crescendo, vai chegando mais desperto, já presta atenção. E quando vai embora andando e faz tchau. É a coisa mais fofa. E é um tratamento, então, que leva um tempo pra poder... É 1 ano de tratamento. Então, geralmente... Aí o tratamento depende, né? Se for uma lesão pequena no corpo, aí a gente faz só com tópico, né? Se for no rosto, perto do olho, perto do nariz, perto da boca, no pescoço, que às vezes pode ser... Eu já tive uma criança com uma lesão bem grande, assim, no pescoço, que daí pode, às vezes, crescer tanto para dentro que pode atrapalhar até na respiração mesmo. Caramba. O olho pode... Dessa neném aí que eu falei, ele já estava indo para a pálpebra, poderia pegar o olho. Então, tem que controlar. Tem que controlar. Pode negligenciar isso. E aí, tem a da região genital. Da região genital, ele pode crescer muito rápido. E aí, ele pode ulcerar, que é uma das complicações. Quando ulcera, dói. Porque, em geral, essas lesões, elas não são dolorosas, sabe? Mas quando ulcera, dói. Então, é um local que a gente também trata com remédio oral. É bem legal, assim. E uma curiosidade, antigamente, o pessoal fazia o tratamento com corticoide. Então, não era toda criança que era tratada. Na verdade, você evita corticoide em criança, que tem um monte de complicação, né? E aí, uma criança tomou corticoide porque era uma lesão muito grande, ele desenvolveu uma cardiopatia, então ele teve um problema no coração e começou a tomar o propranolol por conta do problema do coração. E aí, eles descobriram descobriram não, perceberam que essa criança estava regredindo a lesão do hemangioma depois que começou com essa medicação. E aí que eles começaram a estudar, e aí que perceberam que... Olha só, que uma coisa virou... levou a outra que... Entendi. E é uma das... Eu já vi pediatra, mas eu acho que era mais velho, que falava que era até uma lesão no genital e ele não queria que tratassem. Mas eu imagino que era porque era um senhor mais velho e na cabeça dele talvez fosse tratar com corticoide, sabe? Entendi. Mas para mim, eu, Dayana, indico tratamento para todas as crianças. Por quê? Mesmo se não for numa área onde vai ficar uma área importante, assim, no rosto, né? Ele deixa a cicatriz, ele vai crescer e ele deixa a cicatriz. A cicatriz parece de queimado, sabe? Então eu acho que vale a pena tratar, assim. Entendi. Independente. E Daiane, quando a criança nasce e aí ela nasce com alguma mancha na pele, por exemplo, nasceu com um roxo aqui na pele, ou com um branco, uma mancha branca, qual que é o primeiro passo que a mãe tem que dar? Levar no dermatopediatra, na verdade. Investigar. Porque pode ser, se for um roxo, pode ser um hemangioma. Porque existe um hemangioma da infância e um hemangioma congênito. O hemangioma congênito, a criança já nasce com roxo, né? Com a lesão. Tem cura também? Tratamento? Esse daí já é mais difícil. Ele pode... Esse daí também tem 3 tipos. Tem um que ele involui totalmente. Então, esse a gente mais observa. Ele evolui totalmente, um que evolui parcialmente, o outro que não evolui, que fica daquele jeito. E aí, dependendo... mas existe tratamento. Entendi. Mas às vezes é com laser, é um tratamento diferente. Eles não respondem ao propranolol, que nem o hemangioma da infância. Entendi. Aí, criança nasceu com alguma mancha, com alguma alteração na pele, o ideal é procurar um dermatologista, né? Um dermatologista pediátrico, de preferência ainda. Por quê? Porque não é todo mundo que faz, né? Que tá acostumado com esse tipo de lesão. Porque existem vários diagnósticos diferenciais. Lembra que a gente falou que tem mais de 3 mil doenças? Tem um monte de doença. Existe um monte de manchinha que a criança pode nascer. Existe... você já viu aquelas crianças que nascem com aquelas manchinhas rosas no rosto? Já vi. Aquilo lá é mancha salmão. Que nasce com aquele roxinho não, rosinha, na pálpebra ou aqui, né, no meio dos olhos, ou no nariz, na boca, às vezes
Essa é legal. Na nuca? Na nuca, essa da nuca eu tenho. É? Aham. Olha que engraçada essa história. Eu tinha um monte. Isso acontece bastante com homem. Chega no consultório e fala, doutora, meu cabelo. Eu fui cortar o cabelo e ele falou que eu tô com machucado na cabeça e tal. Aí eu ia ver, era essa mancha. Aí eu, não, mas isso daqui é uma manchinha que você nasceu com ela. Não nasci? Não tinha, não tava aí. Eu nunca vi. E homem ressabiado. Hein? Aí eu, não, certeza, isso daqui é a mancha salmão. Pergunta pra sua mãe, olha a foto sua de quando você era bebê que você tinha isso, né? Aí volta. Às vezes é até uma dermatite seborreica, mas tem aquela manchinha que achava que aquilo lá fazia parte do quadro, né? Aí volta. Não tenho. Nossa, doutora, é verdade. Eu falei com a minha mãe, ela falou que eu nasci assim e tal. Nanana. Aí eu fui examinar meu pai. Depois, com o consultório lá em Campo Grande. Examinando meu pai, eu falei, nossa, pai. E a vida inteira eu fiz cafuné no meu pai, né? E nunca tinha percebido, que meu pai é bem cabeludo, eu nunca tinha percebido que ele tinha essa mancha. Aí eu falei, nossa, pai, você tem a mancha salmão. E fui contar isso pro Giliano, pro meu marido. Aí eu falei, Gi, meu pai tem a mancha salmão. Ele falou, você também tem. Eu fiz igualzinho os pacientes. Eu falei, lógico que não. Eu nunca vi. Eu falei, tira a foto agora. Eu tiro a foto agora. Aí ele tirou foto. Realmente eu tenho. Hoje, para os meus pacientes, eu falo, ó, isso daqui pode ficar. Tá? Eu tenho aqui, né? E mais comum dá na nuca. É que o da nuca fica. Os outros desaparecem. Entendi. O dos olhos desaparecem ainda com bebê. Até 1 aninho de idade desaparece. Aí os outros, 4, 5, 6, sabe? Vai desaparecendo com o tempo. O da nuca é o que geralmente permanece. Mas assim, tem outros, assim, que pode ficar. Né? E é confundido com vitiligo ou não? Não, porque é rosa. O vitiligo é branco. Entendi. As pessoas daí não têm essa confusão. Não. Tem um tipo de manchinha que chama nevo anêmico, que é uma mancha branca de nascença. Entendi. Só que geralmente essa daí o pessoal vai perceber com uns 2 anos de idade, mais ou menos. Demora. Ela nasceu com aquilo. Só que a nossa pele é mais clara. Até os 2 anos de idade, a nossa melanina não tá, né? A gente tem uma pele mais clarinha. Depois dos 2 anos que a gente começa a ter a pele da cor que a gente vai ter na vida adulta. Então, é aí que ela vai aparecendo, sabe? Que aquilo ali não vai escurecendo, que nem o resto da pele. Por isso que a gente pede para evitar sol em criança, porque a pele é mais desprotegida no bebê. Entendi. Mas... E o vitiligo, quando nasce ali também? Às vezes... Ele já nasce com ou ele vai desenvolver depois? Porque tem muita questão, eu já ouvi, não sei se é verdade, já ouvi muitas pessoas falar que vitiligo é emocional. Que às vezes ele surge e às vezes ele some. E às vezes ele vem e tem uns que já é permanente. O vitiligo é uma doença autoimune. Geralmente a criança não nasce com. A gente desenvolve uma doença autoimune, né? O mecanismo certinho a gente não sabe ainda. Mas o fator emocional é bem importante. Geralmente então, ele é o desencadeador. Entendi. Tem influência. Geralmente ele é o desencadeante. Por exemplo, muitas histórias assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, depois disso apareceram as manchas. Criança pode ter vitiligo, então pode aparecer, mas em bebezinho assim até é mais difícil de acontecer, um pouquinho maior geralmente. E é uma doença autoimune, então toda doença autoimune é o nosso organismo atacando o nosso próprio organismo. É como se tivesse dado um tilt ali e, né? Não reconhece. Começou, por algum motivo, ele parou de reconhecer e despigmenta. E aí, o alvo, nesse caso, lembra que eu falei do pênfigo? O pênfigo era o que fica entre as células, era a argamassa. Do vitiligo é o melanócito. E o melanócito é a célula que dá cor para a nossa pele. E aí vai ficando branca nos lugares onde mata o melanócito. Então, teoricamente, nós somos todos brancos daquele jeito que é a cor do vitiligo. Esse melanócito que dá cor? Não, a gente não nasce, depende, né? Cada um. Não, assim, se não tivesse esse melanócito... sim, aí a gente não teria cor na pele. Todo mundo nasceria daquele jeito. Mas aí é impossível isso, né? Uhum. Mas aí é o melanócito que dá... Entendi. Aí ele produz a melanina, que é o pigmento que dá a cor para a nossa pele e que protege a nossa pele também do sol, né? A cor da pele tem a ver com a proteção. Por isso que Quanto mais escura a pele for, mais protegido é. Exatamente.
faz sentido. Exatamente. Por isso que pele de pessoas, por exemplo, uma pessoa, a gente tem como que fala? A escala de Fitzpatrick, que é de cor de pele, né? Então, tipo 1, geralmente são aqueles ruivinhos bem clarinhos, o cabelo ruivo, o olho azul, aquilo ali, eles geralmente se vão pro sol, eles só queimam, eles não pigmentam nada. E eles são os mais desprotegidos. Por isso tem pessoas que nunca pegam bronze, algo assim. E aí vai indo o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que é a pele negra. Entendi. E aí eles são os mais protegidos. Para sol, melhor coisa do mundo. E normalmente essas pessoas mais ruivinhas, esses pele 1 aí, é normal ter a famosa sardinha. Sim. Por quê? É tipo da pele. É característico É característico, Entendi. Mas também é do sol. Entendi. Não precisa se preocupar. A sardinha especificamente, não. Que são os efélios que a gente fala. Não precisa, ela não vira câncer. Mas precisa... Esses que são fototipo 1 tem que tomar muito mais cuidado em relação ao sol, porque tem maior chance de desenvolver câncer de pele. Então, vamos falar assim, o negro tem menos chance de desenvolver câncer de pele. Tem menos chance, mas ainda pode ter também. Então, dependendo do tipo de exposição solar que ele teve durante a vida, pode ter. Pode. A gente vai entrar pro verão agora. Os cuidados com o sol. Quais são os principais? Para evitar... Não tem como evitar, mas diminuir os riscos de problemas de pele e tudo mais. O ideal seria que a gente não se queimasse no sol. Então, não é que é proibido ir ao sol, sabe? O que é importante é a gente... O sol é bom também, né? Não, tem vários benefícios. Mas, assim, aí cada pessoa tem... Como que eu posso te dizer? Cada pessoa tem uma quantidade de sol que pode tomar. Então, os mais clarinhos é menos, porque senão ele já vai, né, queimar. E quando a gente queima, a gente aumenta o risco de câncer de pele. Principalmente do tipo melanoma, que a gente já sabe. Por isso que criança, a gente fala tanto, não deixa queimar você que tem 2 filhas. Primordial você falar, o que eu tenho que fazer? Não deixá-las se queimarem. Porque toda vez que elas se queimam, elas estão aumentando um pouquinho a chance... Tipo, tá aumentando a chance delas terem o melanoma no futuro, entendeu? E protetor solar sempre? Pra adulto, eu sempre indico protetor solar sempre. Agora, pra criança, eu peço pra não... É mais na época, tipo, na exposição mesmo. Não precisa ficar passando toda hora. Principalmente bebê, que a pele, né, é mais sensível. Então, se for expor ao sol, aí colocar, de preferência, blusinha, as roupinhas de proteção UV, chapéuzinho. Aí já não precisa passar o protetor por dentro também, né? Por dentro, não. Mas daí, onde fica exposto, na mãozinha, no rosto, usar o chapéuzinho, né? Evitar, mesmo você usando, evitar o sol das 10 às... Eu sempre falo das 10 às 4 da tarde, porque é o que tem mais o VB, que é o que está mais relacionado com câncer de pele também. É o melhor para vitamina D, né? Mas para pele, em relação a câncer, é pior. É justo o horário mais quente que o pessoal quer entrar na piscina e tudo mais, né? Eu fico louca com isso, mas é. Eu, quando era criança, minha mãe não sabia disso, né? Eu levei várias queimadas. Aumentei minha chance de ter melanoma várias vezes, infelizmente. Entendi. Minhas sobrinhas, de vez em quando, iam, né? Agora elas já estão maiores, mas elas iam pra piscina meio-dia, eu ficava louca. Sai daí! Esse horário não! Vai depois. Entendi. Porque aumenta, né? Entendi. E quando a gente fala sobre doenças de pele, o quão grave é para as pessoas se conscientizar? Câncer de pele, desenvolver doenças nesse nível? Câncer de pele. Existem 3 tipos de câncer de pele. Tem o mais frequente e o mais bonzinho, digamos assim, que é o carcinoma base celular, o CBC. Esse é muito frequente. Todo dia também que eu tô no ambulatório, eu atendo paciente com CBC. E eu brinco que Deus é bom, ele é o mais frequente, mas é o mais tranquilo também. Esse, ele não dá metástase. O que vai acontecer? Precisa tirar, porque senão vai virando uma ferida. Essa ferida não cicatriza e ela começa a sangrar, começa a incomodar. Então, se a gente tirar o quanto antes, a cicatriz vai ficar menor. Mas ela não infiltra tanto e ela também não dá metástase e não mata.
Então, a pessoa não vai morrer. Na verdade, eu vi um caso esses dias recente, num grupo de dermatos, de um paciente jovem até que morreu por conta de CBC, mas isso é muito raro, muito raro. Aí o segundo, que é o carcinoma espinocelular, é o segundo mais frequente e mais frequente, o segundo também em gravidade. Esse ele já enraiza mais, ele é um pouquinho mais grave do que o outro. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e tirar com uma margem maior. Mas geralmente também não mata. Agora, o melanoma, que é aquele que geralmente. Aí esses daí também, não necessariamente dão em pessoas mais velhas, mas em geral, sim. Dá também em jovem, mas assim, o melanoma. Normal é pessoas mais de idade. Isso. O melanoma, ele já pode dar em pessoas mais jovens. E ele é muito grave, muito grave. Quando eu vejo um melanoma, eu fico assustada, eu quero resolver na hora, eu quero tentar tirar o mais rápido possível. Por quê? Porque esse sim mata. Ó, Caramba. eu vou te contar uma história que eu fiquei muito abalada, assim. Eu tinha uma criança que não. Tinha uma criancinha que me acompanhava por dermatite atópica. E sempre quem ia na consulta era o pai. Então ia ele e o pai. E acho que ele tinha um irmãozinho que de vez em quando ia. A mãe ela estava sempre trabalhando e nunca conseguia ir. Aí eu acho que eu já tinha até mudado de Campo Grande, eu estava em Palmas. Ela me mandou uma mensagem. Doutora, desculpa te incomodar, eu queria ver se você pode ver essa lesão, se é alguma coisa, se eu tenho que me preocupar. Aí eu olhei, conversei com ela e falei, não, isso daqui não é nada. Ela falou, eu não sei se você ficou sabendo o que aconteceu, mas o esposo dela, que sempre levava as crianças, ele desenvolveu melanoma, ele era jovem, tipo 30 e poucos anos, e morreu. E aí ela falou, eu tô te mandando mensagem porque aconteceu isso com meu marido, eu não sei se você ficou sabendo. Eu falei que não, que eu tava sabendo, eu fiquei em choque ali, sabe? E agora tudo que acontece na pele das crianças, eu fico desesperada. E com razão, Evolui né? rápido. Muito rápido. Em questão de 2 anos, ele faleceu, sabe? Então, é uma coisa assim, que não é à toa que a gente fala, olha a pele. O ideal seria que a gente fosse num dermato uma vez por ano para olhar as pintinhas, porque a gente vai procurando, né? A gente já vai olhando pintinha por pintinha. A gente olha várias pintinhas, às vezes, né? Tipo, mas ela olhou todas aqui e nem falou nada, porque geralmente tem um padrão. O melanoma é aquela que parece uma pinta mesmo. E aí ela vai mudando. Ou ela. Geralmente é uma lesão que ela nasce, é uma lesão nova, ela não é uma pinta que transforma, mas pode transformar também. Entendi. E aí ela nasce uma pintinha ali, em um lugar que não tinha nada, e aí ela começa a crescer, e aí ela fica com formato diferente, e isso é o que preocupa. Entendi. E aí, quanto antes a gente tira, menos chance dela se espalhar, entendeu? Ô, Dayana, e essas pintas e verrugas que o pessoal costuma ter e tudo mais, às vezes quer remover? Aham. Isso também, antigamente tinha muitas coisas que eram feitas. Ah, Vocês devem surtar, né? lá Pegava leite de mamão e passava, leite de manga e passava, colocava no formigueiro. Você já deve ter ouvido alguns mitos assim ou não? acho que já. Eu já ouvi muita coisa. Já. Inclusive, já vi amigos que faziam isso, de colocar verruga no formigueiro pra ver se, sabe? Coisa louca, assim, absurdo. E às vezes era só por uma questão estética mesmo. Mas isso também pode ter coisas por trás? Pode. É uma das coisas assim, quando o pessoal fala que vai tirar pinta. Ah, sei lá. Tirar. Você já viu? Não sei se você já viu gente. Com profissional não médico. Uhum. Sei lá, que vai tirar uma pintinha. Eu sempre fico com assim, meio com receio. Por quê? Porque pode ser só uma pinta. Mas não é um procedimento estético, né? Não, pode ser só uma pintinha, pode não ser nada demais, mas pode ter um câncer. Não sei se você já viu a história de uma mulher também que ela foi fazer. Eu não lembro se era MMP. Ela fez algum procedimento numa pintinha do rosto e era um melanoma. E ela deu um monte de agulhada e espalhou. A mulher espalhou o melanoma inteiro nela. Tipo, e o melanoma a gente arranca. A gente tira, se tem uma pinta que é suspeita, a gente tira ela inteira. E aí manda para o anátomo patológico para biópsia, né? O médico vê. E depois a gente amplia. Já pra tirar todas as raízes. Amplia, dependendo do Breslow lá, que é uma escalinha, a gente amplia 1 centímetro de cada lado. Então, de uma coisinha, às vezes, que é um trenzinho desse tamanho, vira uma cicatriz assim, sabe?
E essa mulher não tinha que fazer, porque ela ia ter que arrancar a cara. Deus, cara. Então, assim, não é. Às vezes a gente acha que é só uma coisinha, só que a gente. Foram 3 anos, Rick, que eu só vi lesão de pele. Então eu bato o olho, Tem tipo, muito estudo. eu sei, eu bato o olho, às vezes você pensa, esse daqui, eu tive paciente recente, que eu falei, até brinquei, porque ele tinha um nevo, que é uma lesão benigna, Uhum. e um CBC do lado. Uhum. Tipo, tenho certeza que se você olhar, você ia falar que era o mesmo tipo de lesão. E não é, pra mim era bem, bem diferente. Mas porque eu fui treinada, sabe? E aí quem não foi É treinado... o feeling mesmo. Exatamente. É treino Então, mesmo. poxa, criança tem uma pinta, uma verruga, vai ver. Vai investigar. Sim. Criança, adulto, daí também, Todo né? mundo. Porque adulto é mais comum até. Uma curiosidade boba, nada a ver, mas perguntar, às vezes tem gente assistindo que tem a mesmo. Por que dá cabelo na pinta? Por que você faz cada pergunta também, né? Porque às vezes a pessoa tá com o rosto lisinho. E só tem o pelinho ali naquele E aí tem lugar. uma pinta, e só na pinta que sai um tucho de cabelo, ou um cabelo, enfim. Geralmente, essas pintas aí, elas são benignas, que são os nevos. Porque o nevo pode ter cabelo. Agora, o porquê exatamente deve ter um folículo ali. Eu não sei te falar exatamente. Entendi. Então não tem nada característico, assim. É uma curiosidade mesmo. Boba, mas, tipo, vai que fazer sentido, né? Em geral, quando tem um cabelo, assim, em geral, é um nevo, que é uma lesão benigna, que é tipo esse daqui que eu tenho, sabe? Essa pintinha. Isso é um nevinho. Não necessariamente todo nevo tem cabelo, mas geralmente quando tem cabelo é uma lesão benigna. Entendi. E que mais de criança que você acha que é interessante a gente expor aqui para as pessoas? Que a gente talvez ainda não falou. De criança, deixa eu pensar. Fungo no cabelo. Se tiver com uma descamação ou o cabelo caindo, fazendo umas bolinhas assim, com menos cabelo, é interessante. Em bebê não é normal? Neném? A troca de cabelo? Não, em neném Cara, parece uma alopecia, né? Mas em neném principalmente aqui atrás, né? Que fica... Mas isso dali é por ficar... Mas sem descamação é normal, né? Vamos lá, sem descamação. Essa daí, na verdade, o cabelo parece que vai caindo, fica descamando, às vezes tem lesão avermelhada junto, e aí acontece bastante até de ficar enrolando ou de ir no pediatra só, e aí quando já chega um pouco mais grave, assim, sabe? Entendi. Todo fungo de cabelo, a gente tenta começar com medicação oral, porque só pomada, essas coisas não resolve. E aí é uma das coisas, assim, que se tiver procurar um dermatopediatra, de preferência para fazer o tratamento, porque pode complicar, e a complicação que pode dar, se tiver uma inflamação muito importante no local, pode dar uma fibrose e ficar sem cabelo naquele lugar, sabe? Caramba. Imagina, é grave. E tem diagnósticos diferenciais também. Tem alopecia areata, que pode dar em criança, que é quando também perde cabelo. Então, essa daí é bem frequente também. Eu atendo bastante no consultório. E tem uns casos que ficam desafiadores porque demora para chegar, sabe? Entendi. Fiquei com uma curiosidade na minha cabeça. Quando você falou ali que tem neném que às vezes fica com a bunda vermelhadinha, né? Uma região ali tá vermelhada com bolinhas. Isso pode ser confundido. Eu já vi isso acontecer, inclusive em casa. Das vezes a mãe fala assim, ela assou. Ou... Na região da fralda, você fala? Isso, mas só no bumbum. No bumbum. E às vezes fala que é o alimento. Tipo, ela comeu um alimento ácido, alguma coisa nesse sentido, ou pode ter algo a mais? Porque é muito atípico, assim, acontece quando, sei lá, que nem... Começou essa noite porque começou a introdução alimentar, um exemplo. O dia deu. Dependendo da alimentação. Pode acontecer? Pode. Porque nessa região a gente chama de dermatite da área das fraldas. E aí tem vários diagnósticos diferenciais também. Pode ser só uma dermatite de contato primário ali, porque nessa região o que acontece? Neném geralmente está de fralda, né? Aí, se fica xixi, cocô, já abafa. Que não é o ideal a gente ficar até, né, quando a gente fica com roupa molhada. Isso não é o ideal pra gente. Então, já fica abafadinho. E
às vezes em contato com o xixi e com as fezes, e isso irrita a pele. Aí pode começar a dar uma dermatite de contato a princípio. Se tá ficando muito úmido no local, pode começar a dar fungo associado. Então, geralmente, se eu converso com a mãe e ela fala, não, já tá assim, tem 5 dias, eu já entro com antifúngico, com tópico mesmo, mas eu já entro. Mas é bem comum Entendi. E pode, dependendo do tipo de alimentação, se tiver mais ácido, pode irritar mais ainda. Por isso que a gente sempre fala, para evitar, sempre usar eu sei que tem bebê, né? Não sei se vocês fazem isso, mas usar sempre um creminho de barreira, que é, né, dá banho, já passa ali na região, que é para fazer literalmente um filmezinho mesmo, uma barreira, para não entrar em contato a pele com xixi ou com cocô. Sim. Isso é importante. Evitar usar lenço umedecido. Então, não é que não pode usar o lenço umedecido, mas a gente evita ao máximo. Bota o algodão com água. Algodão com água se for xixi em casa, se for cocô, lavar até com sabonete. Eu fazia isso com as minhas sobrinhas. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho certeza que vou fazer quando tiver. Lavar na pia mesmo, sabe? Deixa o neném de pezinho assim, lava só o bumbum. É prático. É rápido, prático. Eu fazia isso com as minhas sobrinhas. As mães sabendo agora, tô brincando. Não, elas sabiam. A mãe dela sabia? Sabia. E aí sempre evitar de ficar com a fralda muito tempo sem trocar, porque se ficar úmido é ruim, né? Mas e o lenço umedecido deixar para usar assim quando sair de casa. Entendi. Porque por mais que você pegue aquele lenço umedecido que você olhe lá, tem um mínimo de componente químico, aqueles para recém-nascido, ele tem. Todos eles vão ter um pouquinho de cheirinho, todos eles vão ter algum componente químico que vai prejudicar a pele, sabe? Sempre tem, não tem. Para não ter, desse jeito que você falou, deixa lá a garrafinha com água morninha, o algodãozinho, e aí, ok. Esse é o método que a gente usou desde a primeira filha, porque a gente já lia, né, sobre isso e tal, mas sempre tem. Até para adulto, não é bom? Sim, sim. Porque cheiro... Eu, como dermato, eu acho que quase todos os dermatos, eu não gosto de nenhum hidratante, assim, que tenha cheiro. Não é que eu não gosto do cheirinho do hidratante. Ele já sabe que tem... É que eles podem irritar a pele, né? Então, eu prefiro tudo sem. Entendi. E quando a gente fala sobre a questão de doenças como catapora, coisas assim, isso tem alguma evolução que precisa levar o dermato para ter um controle, ou para não virar feridas, não ficar manchas? Catapora, mão, pé, boca, que são doenças, né, causadas por vírus, geralmente a gente vê muito pouco como dermato, porque eles acabam levando, vocês, né, acabam levando para o pediatra e eles acabam conduzindo. Mas tem formas. Sempre... não tem uma criança que sai do meu consultório que eu não passo um hidratante, porque, que nem eu te falei, uma pele hidratada, ela tem menos risco de tudo. Então, tem os hidratantes, tem as pomadinhas corretas que dá para passar, para cicatrizar mais rápido, melhor, sabe? Que às vezes, dependendo se for um clínico, alguma coisa, não vai passar. Entendi. Não vai, porque geralmente quando chega... Eu sempre pergunto, adulto, criança, tá usando algum hidratante? Não tá, então vamos passar. Então vamos começar a usar, porque faz diferença. E a questão de pele fina? Quem tem pele muito fininha, sabe? Principalmente idoso, que a pele começa a ficar muito fina e começa a rasgar muito fácil. Tem tratamento? Para contribuir, para ajudar? Para ajudar, tem. Mas isso acontece... Todo mundo vai... A gente só não vai ficar assim se a gente morrer antes. Porque isso faz parte do envelhecimento da pele. É mumificando. Tá brincando. Não é mumificando. Mas a gente... O que vai acontecendo? A gente vai trocando colágeno. Tanto da pele, quanto dos vasos sanguíneos. Então, vai ficando aquela pele mais papelzinho, né? Isso vai acontecendo. Ela fica fina mesmo. Fina, ela vai afinando. E da mesma forma que acontece na pele, que a gente vai vendo, acontece nos vasos. Então, uma coisa... que a gente bate hoje, então, tapa no braço, e que não acontece nada, o vozinho se encosta na mesa de um jeito diferente, ele já fica roxo. Entendi. Tem coisas para amenizar? Tem. Uma das coisas, hidratar a pele. Juro por Deus que ajuda. Juro por Deus que ajuda. Hidratar já muda o aspecto da pele. Mas existe, tipo, pra mão, que vai ficando muito papelzinho. Dá pra usar bioestímulo de colágeno.
Tem os colágenos orais também que ajudam para isso. E é comum a pele ficar toda pigmentadinha, assim, manchada. Aí é a quantidade de sol que a pessoa tomou na vida. Tem uma coisa que o Marcos fala e que eu achei super legal e eu levei para mim também. Eu falo isso com os pacientes, é que a gente tem nosso potinho do sol. Porque todo sol que a gente toma na vida, ele é cumulativo, né? Não Você vai. reseta. Não reseta. Mesmo quando você descasca. Não, piorou. Quer dizer que se você descascou, Eu já descasquei muito. se você descascou, você se queimou. Já usei meu pote inteiro. Aí que. Não, eu acho que não. Aí a gente. Eu já me queimei várias vezes, que nem eu te falei. Então, eu já enchi, meu tá bem cheinho também. Mas o que acontece? Todo o sol que a gente vai tomando, ele vai acumulando. E quando dá um câncer de pele, ou quando começa a manchar, principalmente câncer de pele, aí eu brinco com os pacientes, eu falo, seu potinho do sol tá cheio. É o Marcos quem fala isso, mas eu adotei pra mim, né? Eu falo, seu potinho do sol tá cheio, então agora realmente você não pode mais queimar. Você tem que evitar de tudo quanto é jeito. Na verdade, o ideal seria que a gente nunca enchesse esse potinho, que é não ter o câncer de pele. Uhum. Mas conforme vai indo, a gente vai... Quem tem predisposição a fazer as manchas, vai começando a manchar. Eu, por exemplo, eu te falei que eu queimei muitas vezes quando eu era criança, né? Eu não era uma criança que gostava muito de sol. E eu lembro bem certinho por quê. Eu lembro que uma vez eu tava saindo, a gente brincava muito no clube. E eu saí da piscina e fui ao banheiro. E eu saí, olhei no espelho, eu tava cheia de sardinha. Eu tinha bastante quando eu era criança. E aí eu lembro que eu saí assim, eu falei, lembrei por que eu não gosto de ir no sol. Pequena, eu devia ter uns 10 anos, assim. Eu falei, lembrei por que eu não gosto de ir no sol, porque aparecia sardinhas. Entendi. E aí, tomei sol lá na minha infância, pouco na adolescência, porque eu já não gostava. A minha pele, por ser branquela, né, bem branquinha, a minha pele é bem manchada. Eu olho o meu braço assim, eu enxergo. Não é assim, se você olhar, talvez você não vai perceber tanto, mas eu percebo. A minha mãe, meu irmão, eles têm a mão bem manchada. A minha, às vezes eu olho assim, eu falo, tem uma aqui que vai querer nascer, sabe? Que vai querer manchar. Eu sou super cuidadosa. Hoje, para eu não ter essas manchas, eu fico usando luva. Eu calço. Tem luva de proteção. Minha sogra usa. Tem essas luvas de proteção solar. Fica só a pontinha do dedo. Quando eu vou dirigir, se for muito perto, às vezes eu não coloco. Mas se for um pouquinho mais longe, assim, eu já coloco. Ou se tiver. É uma dica que você dá pra todo mundo adotar isso? Sim, quem não quer ficar manchado. E quando eu viajo, eu tenho a comprida. É super engraçado, porque eu posso estar dirigindo ou não. Eu posso estar no carona também. Eu entro, pode perguntar pro Giliano, eu coloco a minha luvinha, a gente para no posto de gasolina e eu tiro a luvinha. Que daí eu fico com vergonha. Mas daí eu entro no carro, boto a luvinha. Entendi. Eu não. Por quê? Porque a melhor forma de você não desenvolver é prevenindo mesmo. Uhum. Aí é ou usando filtro solar, que seria, né, que também é o ideal, e cuidando para não tomar o sol. Interessante. Minha avó teve melanoma, então eu tenho bastante cuidado. E eu tenho melasma também. Então, aquela manchinha que dá no rosto, sabe? Eu já fiquei com... Que é bem comum também, né? Bem comum. O melasma, né? E aí o sol piora. Tem tratamento também? Tem tratamento, não tem cura. Não tem cura. Também é autoimune? Não é autoimune. Não. Eu já vi gente falando que os dermatos escondem que não tem cura, porque... Pra ficar indo na consulta. Pra ficar vendendo procedimento. Daí eu falei, E eu já vi falando isso de alopecia androgenética também, né? De quem tem pouco cabelo. Aí eu falei, então eu sou meio ruim mesmo, porque eu não sei a cura, eu não uso em mim. E eu também não trato, tipo, meu marido talvez tenha que, né? Ele tem alopecia androgenética. Eu não curei a dele também, então... Entendi. E tem algum caso que você tem muita vontade de um dia encarar o desafio? Você ainda não encarou? Eu tenho vontade de fazer cirurgia de MOS ainda. Mosa? MOS. Moss? Tenho vontade. Talvez isso seria uma das coisas que eu gostaria de fazer. A gente faz, vou te explicar o que é. A gente faz bastante cirurgia, né? Na dermato. Lembra que eu falei lá da residência? E aí tem um tipo de cirurgia que é essa, a cirurgia de MOS, que precisa daí de um treinamento específico.
ele faz o congelamento da peça dentro, no ato ali. Então, porque normalmente como que a gente faz? O paciente vai, né, no consultório, no hospital, a gente tira a lesão, aí guarda no potinho, manda para o laboratório, fecha o paciente, né? Ele manda para o laboratório, depois de alguns dias eles mandam o resultado para a gente, e aí se tirou certinho, tá curado, ou às vezes precisa reabordar, né? Se ficou um pedacinho. Na cirurgia, é cirurgia micrográfica de mãos. O patologista, às vezes, está com a gente na sala de cirurgia. Então, a gente tira, aí ele olha a lâmina ali com a gente. A gente olha junto, na verdade, né? Mas faz o congelamento da peça na hora, olha em qual lugar que ficou. Ah, ficou um pedacinho em tal lugar. Aí a gente volta lá, só naquele lugarzinho, tira mais um pedaço, que é para ser mais minimalista mesmo, para tirar menos pele, sabe? Eu acho essa cirurgia super legal, mas ela é mais trabalhosa, digamos assim. Não, tem muita gente já que faz, tem bastante gente que faz. Entendi. E é bem legal essa cirurgia, porque principalmente para rosto, assim, você acaba tirando com segurança, então você tem certeza ali no ato operatório que você curou o paciente e você tira menos pele do que o necessário. Entendi. Então é bem legal. Essa daí eu tenho vontade de fazer ainda. Legal. Tem mais algum assunto? Talvez a gente deixou que seria interessante explicar? Pra gente ir pro encerramento? Eu acho que não. Agora uma última curiosidade. As curiosidades de gente sem conhecimento. Babosa é aliado? Babosa faz bem pra pele. Eita, minha avó tava certa. Eu vi uma coisa com a babosa que eu posso ser recriminada pelos colegas médicos, mas eu vou te contar o que aconteceu. A minha experiência com a babosa. Meu pai, quando eu tinha... eu era criança também. Ele foi queimar... Meu pai tem medo de abelha. E ele foi queimar uma caixa de abelha. Então, ele pegou um canecão, ele jogou a água. No que ele jogou a água, quebrou o cabo e voltou para ele. Então, ele queimou inteiro as costas. As costas, a orelha ficou... tipo... Encolheu mexerica? Tipo aquela orelhinha de porco, sabe quanto? Sei. Ficou daquele jeito. De um lado, cheio de bolha, uma queimadura, foi de 2º grau, aquela queimadura. Horrível. Aí ele chegou, foi sozinho pro hospital, atenderam ele, enfaixaram, mandaram ele embora. E aí a minha vizinha, do lado, ela era aquelas senhorinhas que entendiam de planta, sabe? Ela foi, e curiosa, né? Foi lá ver o que tinha acontecido com meu pai, que chegou todo enfaixado. Aí ela perguntou, Celso, posso cuidar de você? E cuidou. Daí ele falou, pode. Ela só falou assim, na época, hoje em dia não faz mais isso, mas na época eles tinham passado antibiótico para ele tomar, deu medicamento para dor, tudo. Hoje em dia a gente não passa mais antibiótico só se tiver necessidade, só se infeccionar de fato. Daí ela falou assim, não para de tomar o que o médico receitou, mas eu vou tirar essa faixa, senão você vai ficar todo marcado. E ela tratou meu pai com folha de bananeira e babosa. Meu pai não tem uma marca. Eu acredito. Ele não tem uma marca. Então, claro que eu não vou falar pra você pegar a babosa e passar em tudo, né? Porque algumas vezes pode ser que prejudique, mas assim, ela tem vários cremes com babosa. Ela ajuda no pós-queimadura de sol, por exemplo. Eu acredito, sabe por quê? Eu era uma criança bem agitada, vamos dizer assim, e eu vivia ralado. E minha avó era babosa, ela tinha plantação lá. Cortava e passava. Não, ajuda. E, nossa. Ajuda bastante. Eu vou perguntar isso. Deixa eu te contar mais uma história. Vamos lá. Rapidão. Aquela, eu acho que eu te contei já, mas essa daí é interessante. Lembra que você perguntou de São Paulo se tinha algum caso interessante? Tinha os casos do Bernie, lembra que eu te contei? Verdade. Que foi um caso assim, no começo eu não sabia o que era, né? Então chegou uma paciente pra mim, e aí ela chegou, tipo, a gente sentada aqui, né? Ela chegou, já levantou a blusa. Doutora, olha isso. E levantou. Ela tinha 1, 2, 3... Ela tinha 5 lesões. Eram umas lesões que eu olhei de longe, né? Eu olhei assim e falei, gente, o que é isso? E eu falando com ela e tentando, eu falava, meu Deus, eu nunca vi isso. O que é isso? Por quê? Porque na minha residência, a gente não chegava a isso. É que nem que a gente falou do catapora, que ficava fora, tipo, eles não encaminhavam isso.
E aí eu conversando com a paciente, olhando, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Se eu passar só corticoide, não vai, tipo, ela não vai melhorar. Aí eu levantei, examinei. Quando eu examinei, eu vi que era um nódulo, que era um nódulo, aquela lesão mais gordinha, né? Eu vi que era um nódulo, falei, nossa, isso daqui é um nódulo. Tá bem palpável, assim. E pensando, tipo, enquanto ela me contava a história, eu só ficava imaginando o que podia ser, porque eu não fazia ideia. Aí, de repente, eu olhei e falei, mexeu. Eu falei, esse trem mexeu. E o Berne, o que que é o Berne? É uma larva, que ele precisa... Coloca um bacon pra ele sair pegar o... Isso é descrito, tá? Em livro. Aí ele sai e volta, sai e volta. Daí eu falei, gente, esse trem mexeu. Aí, eu... Olha eu, né? Eu sou bem dermata raiz. Eu tava sem luva. Só peguei o papel toalha. Eu falei, eu posso apertar? Porque eu vi que mexeu. A hora que eu vi que mexeu, eu falei, é Berne, né? Aí eu tive a luz que eu precisava. Daí eu apertei. Começou a sair. Eu tirei o Berne assim, ó, na mão. Nossa, e feliz, assim, pensa. Aí eu virei pra ela e falei assim, você aguenta tirar esses... Onde essa pessoa deitou, meu Deus do céu? Ela dormiu num lugar esquisito lá. Aí Bem esquisito. eu só perguntei pra ela, você aguenta que eu vou ficar apertando as outras, que daí a gente tira aqui, senão você vai ter que aguardar pra gente poder ir pra salinha, né, de procedimento. Ela, não, doutora, aperta. Eu só busquei a luva, né, pra fazer do jeito certo, peguei o negócio pra limpar lá também, e aí eu tirei as 5 lesões. Cara, 5 Berne. 5 Berne. E eu fiquei felizona, né, e a paciente mais ainda, porque eu resolvi o caso dela. Aí, eu não sei, e eu adoro tirar esses negócios, gente, eu adoro. Aí, lá em São Paulo, eu falei, eu tava virando especialista em Berne, porque o que vinha. O pessoal já gritar você. Aí você imagina, tipo, você pensa, né, em São Paulo, uma cidade grande, tipo, não tem essas coisas, e tem muito. E aí, eu lembro de uma outra paciente em relação ao Berne ainda, que ela chegou na mesa. Ela chegou no consultório, ela bateu na mesa assim e falou assim: você é a 5ª paciente, não, você é a 5ª dermato que eu tô indo, você precisa resolver o meu problema. Aí você já vai encolhendo assim, né, na cadeira, porque você fala: meu Deus, passou em 4, não resolveram, eu que vou ter que resolver. Aí ela mostrou a lesão também, eu olhei e falei: gente, é um Berne, como que não. Daí não tinham resolvido o problema da mulher. Eu fui fazer a mesma coisa, perguntei se ela. Porque daí eu aprendi a tirar ela com o dedinho. É mais rápido. Só que eu quebrei ele. Aí eu tive que pegar, fazer um cortezinho e tirar com a pinça. Mas esses dos Bernes aí foram engraçados de São Paulo. Berne tem bibliográfico, né? Tem, mas esses não são tão legais de tirar. Tem o mito da caneta. Do fungo, né? Do bibliográfico, se você circular com a caneta. O fungo também. Tem? E por quê? Não, gente, tô atrasado aqui, mas vamos lá. Por quê? É porque eles dizem os antigos que ele não anda, ele não ultrapassa a caneta. Realmente. Isso eu não tenho certeza, na verdade. Não, eu fazia trilha de moto, eu fiz isso em vários amigos meus. E não passa? Não, então ele deve ver que tem alguma coisa ali, ele não. Mas essa daí eu não sei te responder. Mas tem, o pessoal faz. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui participar com a gente, ter tirado seu tempo, ter dedicado seu tempo. Muito obrigado por ter contribuído, falado um pouquinho sobre tantos assuntos aqui. Desculpa as brincadeiras, né? A gente vai com curiosidade, né? Chucrona, mas a ideia é descontrair um pouquinho também. Mas dá pra ver que você tem muito conhecimento e ficou bem esclarecedor pra mim. Que bom, eu que agradeço o convite. Gostei bastante. E eu acho que se deixasse a gente ia continuar aqui por horas, porque eu realmente estou falando de um assunto que eu adoro. Não, e você domina, assim, dá pra ver a paixão e o amor que você tem pela profissão, isso é muito importante. Eu acho que o mais importante de toda a profissão é o amor por ela, porque daí você desenvolve e evolui ela, né? Então você não fica só na sua zona de conforto. Então é bem interessante isso, né? Você acaba indo pra uma linha que outras pessoas talvez não gostem. E é o desafio que você quer. Nossa, eu adoro. Eu adoro. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, tá? Obrigada. Eu que agradeço. É isso aí. Valeu!